Olá, hoje vamos falar sobre a doença de Huntington. Somos alunos da Unifesp e vamos discutir sobre a doença e relacionar com a atuação da equipe multiprofissional no tratamento dela. A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa autossômica dominante do cérebro. Os sintomas dessa doença incluem perda de coordenação motora, movimentos involuntários incontroláveis e alterações emocionais e cognitivas. Esses sintomas pioram ao longo do tempo, levando a uma progressiva perda de função motora e cognitiva. Os sintomas geralmente começam na idade adulta, entre 35 e 50 anos, e pioram ao longo do tempo. A doença é progressiva e, em média, as pessoas vivem cerca de 15 a 20 anos após o início dos sintomas. Não há cura, mas os cuidados médicos e de apoio podem melhorar a qualidade de vida. A doença de Huntington e as bases celulares. Podemos mencionar as disfunções metabólicas, que são alterações que ocorrem devido à doença. Além disso, a doença de Huntington altera algumas vias, sendo essas vias a da serotonina e dopamina, que são dois neurotransmissores importantes que atuam no nosso sistema nervoso. Os sintomas iniciais evoluem gradualmente e levam a problemas para andar e manter o equilíbrio, que tendem a aumentar durante o esforço voluntário, estresse ou excitação. Com a progressão da doença, ocorre a bradicinesia, a qual os movimentos tornam-se mais lentos. Outro sintoma proeminente é a dificuldade na articulação das palavras, denominada disartria, que se apresenta precocemente no curso da doença, além da dificuldade ao engolir, a disfagia, muitas vezes responsável por eventos potencialmente letais, como asfixia e aspiração de alimentos. Além das alterações motoras, o Huntington também causa algumas alterações emocionais e cognitivas. Essas alterações são disfunções, então, nos sistemas que regulam o humor, e aqui especificamente a gente vai dar o exemplo de uma alteração emocional, que é a depressão, que tem como influência algumas alterações nas vias dos neurotransmissores. Como exemplo, eu trouxe aqui a via da serotonina, que tem essas quatro etapas que podem acontecer alguma alteração. Só pra gente se situar, isso aqui é uma sinapse. Esse neurônio é o pré-sináptico, esse se chama pós-sináptico, isso é uma fenda sináptica, que é o espaço entre um neurônio e o outro, por onde passa a molécula, nesse caso, o neurotransmissor. O primeiro ponto, então, que pode ter alguma alteração é na própria síntese da serotonina, então logo no comecinho da cascata, então todo o resto não acontece, ou então pode ser também que o armazenamento, né, ele é feito em vesículas, pode ter alguma interferência, então o resto das reações também vai ter alguma questão. O próximo ponto possível de alteração é no receptor, então só para a gente identificar, 5-HT é uma outra forma de chamar a serotonina, então esse é o receptor da serotonina, ele pode estar com alguma dificuldade de reconhecimento, por exemplo, e aí não há sinalização de que a serotonina no espaço, então seus efeitos também não acontecem. Outra possibilidade é na recaptação dela, então ela é recaptada mais rapidamente e ela passa, então, menos tempo nessa fenda. Os antidepressivos, nesse caso, vêm para, então, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, como eu disse, o objetivo é aumentar a serotonina nessa fenda sináptica por meio da influência nos receptores de uma proteína, que se chama proteína G, que é quem comanda, então, toda essa cascata de reação. Nesse caso, então, de novo, da serotonina, uma classe desses antidepressivos podem ser agonistas, então eles imitam o formato da molécula de serotonina e parece, então, que existe mais serotonina disponível. Outra classe, então, é de moduladores da recaptação, fazendo com que essa recaptação seja menor ou, então, mais lenta, e, então, essa serotonina fique mais tempo disponível na fenda sináptica. Ou, então, inibitores enzimáticos, nesse caso da enzima MAO, que é quem degrada a serotonina. Fechando aqui nosso esqueminha, então, com influência nos receptores da proteína G, essa cascata de reações vai acontecer perfeitamente, né, teoricamente, e, então, a serotonina vai ficar disponível por mais tempo e a gente vai ter a sensação, então, de bem-estar e regulação de humor que a serotonina promove. Outro neurotransmissor importante, então, nessa regulação do humor é a dopamina, que tem um funcionamento bastante parecido com a serotonina, que a gente acabou de ver. Então, alguns pontos de interferência podem ser na redução da síntese, então, dessa dopamina, alteração na sensibilidade do receptor, na recaptação, ou então, é uma diferença aqui da serotonina e da dopamina, que a depressão, nesse caso, pode ser influenciada por neuroinflamações causadas pela própria doença de Huntington. Neuroinflamações crônicas, elas tendem a diminuir a liberação e a síntese dessa dopamina. Então, a sensação de bem-estar tende a ser reduzida.
Agora a gente vai falar um pouco sobre o papel de cada profissional que tem aqui no grupo, em um caso suposto, então, de Huntington. Terapeuta ocupacional auxilia nas atividades cotidianas, como, por exemplo, atividades de vida diária, as quais o paciente anteriormente fazia sozinho, além do lazer, a atuação profissional e a participação social. Para isso, adaptações com tecnologia assistiva são implementadas no cotidiano, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente. O papel do fisioterapeuta será atuar na habilitação e reabilitação do paciente para uma melhor qualidade de vida. Irá ajudar na melhora das funções comprometidas e na manutenção das habilidades preservadas. Sua avaliação consiste em analisar a postura, alterações motoras, equilíbrio, capacidade de locomoção e força muscular. A psicologia, principalmente a neuropsicologia, vai atuar no diagnóstico e acompanhamento da progressão da doença através de avaliações cognitivas periódicas. Além disso, o suporte emocional, não só do paciente, mas também da rede de apoio, é de suma importância, inclusive para a tomada de decisões mais assertivas ao longo do processo. O educador físico tem como papel ajudar a melhorar a qualidade de vida e retardar o progresso dos sintomas através dos treinos e atividades físicas, visando a melhora da coordenação motora, força muscular e ajudando no bem-estar emocional. O nutricionista vai atuar no tratamento nutricional a partir de um plano dietoterápico, com o controle da massa corporal, em especial a perda de peso, e adequação da dieta conforme a progressão da doença, vendo-se necessário o uso de sondas ou outras formas de suporte nutricional. Essas são nossas referências bibliográficas, caso vocês queiram consultar. Esse é o nosso grupo, nossos integrantes e cada curso que a gente faz. E muito obrigada pela atenção. Aqui tem um contato caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou mandar alguma pergunta. Podem ficar super à vontade para falar com a gente.